Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 67. Eu sou a professora Janine e a aula de hoje vai tratar sobre os pronomes demonstrativos, a segunda parte, porque na aula passada nós já falamos sobre esse assunto e nós já demos algumas ideias de como funciona e como nós trabalhamos com esses pronomes dentro de frases. O objetivo dessa aula é conhecer esses pronomes, então, e aplicar nas frases esses pronomes demonstrativos. Para relembrar um pouquinho, esses pronomes demonstrativos são aqueles que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres ou coisas, situando-os no espaço, no tempo e no próprio discurso. Eles podem se apresentar de formas variáveis, por exemplo, gênero e número, e não variáveis também. Vocês lembram disso? Pessoal, quem não viu a primeira aula, vai lá e dá uma olhadinha. Ela serve como introdução desse assunto e tem umas situações que são bem explicadas ali para que você consiga entender o uso de cada um desses pronomes e aplicar direitinho quando você fala e quando você escreve. Quando nós falamos de aplicação na frase, então esse pronome demonstrativo, ele pode mostrar que o objeto ou sobre o que está se falando, ele está perto, longe da pessoa que está falando, pode estar perto da outra pessoa que está ouvindo ou distante dessas duas pessoas, tá? Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, nós utilizamos este, esta, estes, esta, estas ou isto. Por exemplo, este computador é meu. Então, está próximo de quem se fala, né? Tá pertinho de mim. Eu vou dizer, este computador é meu. Estas anotações foram feitas por Carolina. As anotações são dela, mas as anotações estão próximas de quem fala. Por exemplo, eu pego este livro. Então, este livro é da professora do quarto ano. Ou este livro é meu, ok? Então, ele está próximo de quem está falando, tá? Quando o elemento está com quem se fala ou próximo dessa pessoa, nós usamos os pronomes esse, essa, esses, essas ou isso, tá? Então, por exemplo, esses lugares estão reservados. Então, eu estou falando com os meus alunos que chegaram para assistir uma palestra. E eles chegaram e eles estão perto de algumas cadeiras. E eu vou dizer assim para eles: esses lugares estão reservados para as autoridades, ok? Os objetos que nós estamos falando estão perto deles, das pessoas com quem eu estou falando, tá? De quem é essa bolsa que você está segurando? Então, eu estou falando com alguém e eu estou perguntando sobre a bolsa que está com ela. De quem é essa bolsa que você está segurando? E aí, nós usamos o pronome esse. Então, lembrando lá do exemplo do livro que a prof deu. Então, eu entreguei esse livro lá para o meu aluno e eu disse assim: esse livro aí é de língua portuguesa, guarde-o no armário. Então, ele não está mais comigo, ele está com a pessoa com quem eu estou falando. Então, eu não uso este livro, eu vou falar esse livro é de língua portuguesa, guarde-o no armário, tá? Não está mais comigo, está com a pessoa com quem eu estou falando, tá bom? E uma terceira situação, quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com que estamos falando. Então, nós vamos utilizar outro pronome demonstrativo. Nós vamos usar aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo, tá? Por exemplo,
De quem são aquelas coisas ali jogadas? Elas não estão nem perto de mim, nem da outra pessoa. Está lá. Então, nós usamos o pronome demonstrativo aquelas. Outro exemplo. Aquele prédio é o mais alto da cidade. Estou eu lá conversando com os meus alunos na sala de aula e nós estamos falando de um prédio lá do centro da cidade. Não está próximo da gente e está longe das duas pessoas que estão falando, né? Das pessoas que estão dialogando. Então, é aquele. Lembrando, voltando lá ao exemplo do nosso livro. Quando estava comigo, este. Quando estava com o meu aluno, esse. E agora eu vou falar do mesmo livro que está lá no armário, tá? Esse livro que aquele livro que você guardou será usado amanhã. Então, o livro já não está mais comigo, nem com o aluno, ele está no armário. Então, aquele livro que você guardou será usado amanhã, tá? Então, para vocês entenderem, este comigo ou com quem está falando, esse com a pessoa com quem eu estou falando, aquele ele está longe de mim e da pessoa com quem eu estou falando, tá? Esse quadro que eu trouxe para vocês, já trouxe na última aula, é importante que vocês tenham como registro lá no caderno. Então, vão ser as 3 pessoas do discurso, no singular masculino, este, esse, aquele, no plural, estes, esses e aqueles. Aqui eles são variáveis em número, esse ou esses, em gênero feminino ou masculino, este ou esta, né? No feminino, esta, essa, aquela, no singular, plural, estas, essas, aquelas, e as invariáveis são isto, isso e aquilo. Elas não mudam, independente se o objeto é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural, tá? Aquelas 3 últimas lá, elas não variam, ok? Então, esse quadro é importante para que você tenha referência para produzir as suas frases ou quando você estiver fazendo alguma atividade para que você possa recorrer a essas informações. Então, vamos treinar um pouquinho. Trouxe aqui uma questão para que a gente complete e veja qual é o pronome demonstrativo que melhor se encaixa nessa frase. Então, vamos lá. É uma questão da Unirio que diz assim, ó. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. Tá? A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Daí tem um espacinho que você vai colocar uma palavra, porém estavam mais gastos que tan, tan, tan. Agora, vai dizer, mas prof, que texto difícil. Você precisa só trabalhar com os pronomes demonstrativos, perto, longe, daquele que fala, daquele que está com quem a gente está conversando ou está longe dos dois. Só isso, tá? Não se assuste. E aí você vai vendo que você vai conseguindo dominar. Vamos ver quais são as opções. Você vai completar com esses e aquela. Você vai completar com estes e aquela, ou você vai completar com estes e esses, aqueles e esta, ou estes e esses. E agora? Qual será que dá certo? Tenta colocar lá e veja como fica a tua frase. Como que você vai achar que ela fica melhor. Fica de acordo com a gramática. Vamos ver como é que fica? Então, nós vamos completar estes, tá? Porque são próximos da pessoa que fala. E aquela, tá? Porque era um comparativo, estavam mais gastos que aquela. Então, no primeiro caso, próximo de quem se fala. E no segundo, estava longe dos dois. Estava fazendo um comparativo com uma outra situação, tá?
Aqui eu trouxe para vocês mais uma questão também de preenchimento de lacuna. Aqui aparece também um pronome pessoal, tá? Então, você precisa só lembrar que a gente já falou dessas questões que para combinar com o verbo, eu uso eu. Né? Até tem a brincadeira lá que mim não faz nada. Então, observem isso, tá bom? A frase é o seguinte: por favor, passe, né? Caneta que está aí perto de você. Daí, completa ali. Aqui não serve para desenhar. Então, observem as opções que eu tenho dos pronomes demonstrativos: aquela, esta e mim, esta e mim, esta e eu, essa e mim, aquela, essa e eu. Vou ajudar vocês aqui com essa questão ali do finalzinho. Lembrando que mim não faz nada. Então, quem desenha? Eu. Então, para eu desenhar, quais opções aqui tem a opção do eu lá no final? Se e e. Agora, observem aqui os pronomes demonstrativos que se encaixam. Por favor, passe a caneta que está aí perto de você. Esta ou essa? Daí, aqui não serve para Tá perto de quem fala. E agora? Quais as duas opções ali que eu tenho? Quais dessas duas aqui se encaixam nessa frase? O que você encontrou? A letra C. Essa, por favor, passe essa caneta que está aí perto de você. Esta aqui não serve para eu desenhar. Então, na construção das frases, numa situação como essa, se você entende como você vai colocar lá o finalzinho da frase, você já consegue tirar 3 opções aqui que não são válidas, né? E depois, aquela que não cabe, porque ele está dizendo que é a caneta que está perto de você, com quem eu estou falando. Então, não cabe o pronome demonstrativo aquela, tá? E aí, a gente encontra os pronomes certinho, tá bom? Pessoal, registro da nossa aula no caderno, vamos lá, data de hoje, o tema da nossa aula. Importante que vocês tenham lá no registro de vocês a tabela dos pronomes demonstrativos. Trabalhem bastante essa questão do perto de com quem você está falando, longe. Vão trabalhando essas questões para que vocês memorizem e não tenham dúvida quanto à escrita, tá? A leitura também ajuda bastante quando nós estamos trabalhando essa questão de gramática. Quanto mais eu leio, mais eu conheço estruturações de frases e palavras novas de organização gramatical, e isso é importante para o meu vocabulário e para a construção de textos, tá bom? Façam isso, façam nossa atividade proposta com bastante atenção, bastante calma, e eu fico por aqui. Espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.